Hello boys and girls, welcome to English on the Table, Teacher Marcel aqui. A gente vai falar um pouquinho mais hoje de much e many. Então, no vídeo anterior a gente viu sobre perguntas e daí entrou o how com how much e how many. Então hoje eu vou explicar separadamente quando usar o much e quando usar o many e depois eles nas perguntas, how much e how many. Come with me! So, my beautiful people, much and many. Duas palavrinhas bem pequenas que causam problemas muito grandes. Por falar em muito, vamos ver a diferença delas. Começando com o much. Much significa muito, ou seja, é uma palavra singular, tá bom? Geralmente a gente vê o much vindo com o very. Então a maioria das vezes a gente vê o very much, tá? Mas como é que funciona isso? Bom, o much, ele tem alguns sinônimos. Entre eles o próprio very e o a lot, tá bom? As três palavrinhas têm o significado de muito ou muita, singular. Então aqui eu tô falando de intensidade. Por exemplo, I like you very much, tá bom? Eu tô falando da intensidade do verbo gostar. Então eu gosto muito de você, tá bom? Nesse caso, o very much, ele sempre vai ficar no final da sentença, tá bom, gente? Independente do quão grande ela seja. Eu poderia falar I like you a lot, sem problema nenhum. Very sozinho não faz verão. Tem que vir junto de alguma coisa. Por exemplo, this dress is very expensive. Então aqui eu não estou mais fazendo uma relação com o verbo. Eu estou fazendo uma relação com o adjetivo expensive, caro. Esse vestido é muito caro, tá bom? Outro exemplinho aqui. It's raining a lot. Aqui tá chovendo muito. Tá bom? É a intensidade da chuva. Vocês vão ver que o a lot, ele cabe mais nessas situações do que o very ou do que o much. Mas num sentido geral, eles significam a mesma coisa. Agora vamos entender o many. O many, ele é muitos ou muitas. Ou seja, é uma palavra plural. Eu tô falando aqui de quantidade, não de intensidade. Bom, alguns sinônimos para o many. Lots of e o a lot of. Diferente do much, que eu tenho só o a lot, aqui eu preciso ter o a lot of. O of, que é o de, tem diferença sim, tá bom? Vamos lá. She has many dogs. Então, ela tem muitos cachorros. Estou falando em quantidade. She has lots of dogs, a lot of dogs. Também tem o mesmo sentido, tá bom? Outra coisinha. I want to buy lots of books. Eu quero comprar muitos livros. Many books daria a mesma intenção. A lot of book também daria a mesma intenção, tá bom? Mais um exemplinho. On Easter he eats a lot of chocolates. Então, na Páscoa ele come muitos chocolates. Mesma intenção, tá bom? O lots of, por uma questão de uso, ele tem um sentido de ser uma quantidade maior do que o many e do que o a lot of, tá bom? O many, ele dá uma intenção de muitos, mas uma quantidade não tão grande quanto o lots of. Mas, no geral, os três são sinônimos, ok? Como eu tinha comentado no vídeo anterior, a gente também consegue criar questions com o much e com o many e o how. Então lembrem, o how sozinho significa como. Agora, quando eu tenho how much, ele tá perguntando quanto. É uma pergunta singular. Eu tô querendo saber a intensidade da coisa, o valor de alguma coisa. Vamos pegar uma frasezinha que vocês acho que nunca ouviram antes. How much do you like apples? Então, o quanto você gosta de maçãs? Qual a intensidade desse gostar?
tá? Lembra lá em cima que a gente falou? Much, intensidade relacionado ao verbo, tá bom? Resposta: I like apples a lot. Poderia falar I like apples very much. Então, tô sempre falando de intensidade, beleza? Ó, outro exemplinho diferente, mas que também funciona para o how much. How much do you pay for apples? Então, quanto você paga pelas maçãs? Então, tô querendo saber valor, num geral. Não especifiquei a moeda, tá bom? Então, ó, I pay about R$5 for a dozen apples. Então, eu pago aproximadamente R$5 por uma dúzia de maçãs. Se eu estivesse perguntando quantos dólares você paga, quantos reais você paga, você tá vendo que aí já fica uma pergunta plural, quantos. Então já não é o how much, tá bom? Agora o how many, para a gente ver as diferenças. O how many, ele é plural, ou seja, quantos, quantas. Eu tô querendo saber quantidade e não intensidade, que nem é o how much, tá? Por exemplo, how many apples do you eat a day? Então, quantas maçãs você come por dia? Tô querendo saber a quantidade. I eat a lot of apples a day. I eat lots of apples. I eat many apples a day. Eu como muitas maçãs por dia, tá? Então a resposta é plural. Eu tô falando em quantidades. A day, essa expressãozinha, sempre que eu quero falar por dia, por semana, a day, a week, a year, eu posso colocar o a, mesmo na tradução literal dele ser um ou uma, não tem problema, tá? Ó, outro exemplinho pra gente. How many apples can you hold in a hand? Quantas maçãs você consegue segurar em uma mão? Eu posso segurar 2 maçãs em uma mão. Então, de novo, quantidade. How many apples? No exemplo que eu tinha falado lá em cima, ó, how much do you pay? Quanto você paga? Agora, aqui embaixo seria how many dollars ou how many reais do you pay? Então, diferente de quanto você paga, seria quantos reais você paga. Ela está especificando a quantidade do que eu quero saber, tá bom? Repararam uma coisinha diferente nessa última pergunta aí, do how many apples can you hold? Eu não utilizei o quê? O nosso querido auxiliar de tempo. Eu utilizei, tanto na pergunta quanto na resposta, o can. O can, ele faz parte de um grupo chamado de modal verbs, tá bom? Os modal verbs não necessitam de auxiliar de tempo. Por quê? Mais ou menos para vocês entenderem, é como se eles tivessem o próprio tempo deles, já está embutido no sentido do modal verb, qual o tempo que ele tá, passado, presente, futuro e assim por diante. Então, nunca vou utilizar um auxiliar de tempo com modal verb, mas daí depois eu explico isso com calma. Ficou claro a diferença entre much, many, how much e how many? Qualquer dúvida, manda aqui embaixo que eu respondo para vocês. That's over for today, people! Espero que tenha ajudado vocês hoje, vocês tenham entendido a diferença do much, que é muito, e o many, que é muitos. Então, singular e plural. Qualquer coisa, bota no comentário aqui embaixo, eu vou responder vocês. Se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem precisa. See you later, alligator!